Olá, começa agora o Agenda 21 nas eleições 2012. Uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Piracicaba com o objetivo de apresentar ao cidadão as propostas de governo de cada um, a partir de temas presentes na Agenda 21 do município. No decorrer de 7 blocos, com 7 minutos cada, conversaremos sobre os mais diversos temas de interesse da coletividade. As perguntas de nossos convidados tomam como base as centenas de questões enviadas pela sociedade civil e também os dados levantados em pesquisa feita pela equipe de produção do programa. Nessa edição, nossos convidados para representar a sociedade civil são Lauro Pinotti, arquiteto e realizador audiovisual, professor universitário, diretor da Pinacoteca Municipal Miguel Dutra e docente da Faculdade de Comunicação da Unimep. O Dr. Max Fernando Pavanello, advogado atuante na área civil, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. E Renato Morgado, gestor ambiental, coordenador de projetos do Instituto Imaflora e presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente. O nosso entrevistado de hoje é Dilmo dos Santos, ministro evangélico da Assembleia de Deus Ministério Madureira, da qual é pastor-presidente na cidade de Piracicaba, deputado estadual e candidato pelo PV, o Partido Verde. Nosso primeiro bloco é destinado ao tema governança. Com a palavra, nosso convidado, Renato Morgado. Candidato, a gestão participativa, transparência pública e combate à corrupção são demandas cada vez mais intensas da sociedade. Hoje, Piracicaba conta com mais de 20 conselhos municipais que possuem participação do poder público e da sociedade civil, buscando promover uma gestão compartilhada das políticas públicas. Queria que você comentasse um pouco como vai ser a relação, caso eleito, do seu governo com esses conselhos. Obrigado pela pergunta. E primeiro eu quero aqui cumprimentar a iniciativa dessa UCIP, a Pira 21, aos nossos convidados, o professor Fabiano, também ao Dr. Max, ao Renato, que já conhecemos, e também o professor Lauro. É um prazer poder estar aqui e juntos estamos aí falando um pouco sobre os programas de governo e até mesmo as nossas ideias. Um dos pontos que nós mais temos trabalhado é a descentralização do poder. Eu penso que o poder não pode estar, a verdade absoluta, somente com um governando. Eu penso na compartilhação e ter até mesmo a participação efetiva da sociedade através dos seus conselhos, através da sociedade comum. Nós temos hoje uma cidade extremamente vocacionada ao progresso, mas infelizmente hoje com um gargalo terrível. Todas as nossas necessidades estão dentro de um contexto centralizado. Hoje o tamanho de Piracicaba, com o contingente de pessoas, hoje chegando a uma população de quase 400 mil pessoas, não pode mais se pensar somente com um governando. Eu penso na compartilhar e fazer assim as nossas demandas serem atendidas através das regiões. Como assim? A primeira coisa que penso é fazer as subprefeituras. Nós precisamos regionalizar a prefeitura. Hoje, Santa Terezinha, por exemplo, é um bairro que cresceu tanto, tem quase 100 mil habitantes. E você chega a Santa Terezinha hoje é 4 vezes charqueada. Não tem um mínimo de estrutura. Isso além de trazer para o centro da cidade tudo aquilo que são as demandas de uma população de 100 mil pessoas. Acredito que descentralizando, fazendo a prefeitura ter as suas ramificações com autonomia, junto com a sociedade, junto com os conselhos, junto com as iniciativas que já existem através dos líderes de bairros. Hoje, por exemplo, nós temos um número de pessoal trabalhando como comissionado na prefeitura que poderia estar nessas regiões através dos seus líderes. Hoje os líderes gastam o seu passe, a sua alimentação, os líderes de comunidade e até mesmo o seu tempo sem ganhar absolutamente nada. E às vezes muito mal atendido naquilo que seria o ponto para que fosse até o apoio. Mas nós vamos trabalhar no sentido de centralizando e fazendo o que é possível para ver uma sociedade, uma cidade sendo de verdade, uma cidade progressista através da compartilhação. Ainda sobre essa questão da transparência, candidato, isso é uma questão cada vez mais em voga, né?
para as pessoas, porque é prova mesmo do amadurecimento da população. Com relação a esse tema de transparência, como o senhor faria para que como o senhor trataria o acesso a essas contas públicas, inclusive aos contratos, até sugerindo se seria possível que isso estivesse na internet para que a população toda tivesse acesso a essas contas e esses contratos? Lauro, o compartilhar tem que ser na totalidade. Não pode compartilhar somente aquilo que você pensa que pode. Se você é um governante que foi colocado com uma procuração, e isso tem que ficar bem claro, quando nós somos encaminhados a um cargo público, nós temos um período, nós não assinamos uma escritura. Nós estamos ali como procurador de um grupo, de uma cidade, de uma população. E isso não pode sair nunca da mente do governante. Ele tem que estar ciente de que ele está ali fazendo um trabalho, exercendo suas funções, porque foi levado àquele cargo. E nesse sentido eu penso que a sociedade, através da participação direta, junto às associações e conselhos, serão os grandes fiscalizadores. Hoje nós temos leis, né? A lei da responsabilidade fiscal, tem algumas leis que até inibe, mas ainda assim ainda temos um distanciamento daquilo que é o povo. O povo realmente ainda não participa. Eu penso que essa participação tem que se tornar efetiva. No caso das subprefeituras, colocar representantes da região, que é conhecido, que tem ali já a sua convivência e vivência, e dentro de um contexto mais elaborado, os próprios líderes do bairro fiscalizando aquela região, dos bairros daquela região, fiscalizando aquele administrador, que será ali indicado. Claro que a prefeitura, ela hoje tem seus instrumentos, temos a internet, temos aí outros caminhos e outros meios. Eu acho que a permanência com a presença, trazendo sempre a discussão, isso é muito positivo. As audiências públicas, ela tem que valer. Hoje, infelizmente, você faz audiência pública para fingir, porque tudo que é falado na audiência pública não é colocado no papel como se é pedido. Muito pelo contrário, é colocado e chega lá na hora de votar e é retirado. Eu acho isso um absurdo, isso é enganar. Nós não podemos enganar o povo tem que participar de verdade, tem que estar dentro. Eu acho que quando você coloca um grande projeto, um grande plano, ele vem à discussão, aquilo que for colocado como emenda, ou até mesmo opinião, precisa ser contemplado. Hoje não é. Você faz audiência pública, anota tudo, quando chega na hora de votar, você passa a votação sem nenhuma daquelas opiniões ou sem nenhum daquele apontamento que foi dado na audiência pública. E aí o povo fica pensando que falou e não falou. Eu penso que esse deve ser um grande resgate do nosso governo, começando já na discussão de qualquer projeto, não somente dos macros, mas dos micros também, com participação direta. E aí já começa a transparência. E a transparência, ela tem que ser do início ao fim, não pode ser por pedaço. Às vezes você já chega com a conta pronta, papel aceita qualquer coisa. Então você tem que começar a fiscalização lá no início, quando foi projetado, quando foi colocado ali as indicações, quem serão aqueles que estarão concorrendo, isso tem que ficar muito claro. Infelizmente hoje não há essa clareza e nós precisamos, a sociedade precisa cobrar. Eu creio que nós vamos fortalecer e teremos sim condição de ter uma administração bem transparente para que o povo entenda. E outra coisa, há muita dificuldade também nas terminologias, nas nomenclaturas. Eu acho que isso deve ser revisto, até para que a sociedade entenda um pouco mais do que está lendo. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e já voltamos. Não saia daí.
O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta para o seu segundo bloco. Agora vamos conversar com o candidato Dilma dos Santos, do Partido Verde, o PV, sobre o tema acessibilidade e mobilidade urbana. Com a palavra, o nosso convidado, o Dr. Max Pavanello, da OAB. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o pastor Dilma por estar presente nesse programa e poder expor o seu plano de governo. Pastor, com o aquecimento da economia piracicabana, surgiu um aquecimento também na mobilidade, uma deficiência na mobilidade urbana em Piracicaba. Nós temos pontos de aglomeração de carros que acaba dificultando muito a mobilidade do trânsito. Qual é o seu projeto para o trânsito de Piracicaba? Primeiro, cumprimentar o Dr. Max, representante da OAB, vice-presidente. É um prazer poder estar aqui com o senhor e poder, talvez, ampliar aí o conhecimento de todos através dessa conversa. Na verdade, a primeira coisa que eu penso que tem que mudar para começar uma nova etapa é o nome da secretaria. Porque hoje nós temos a Secretaria de Trânsito e Transporte. Parece que aí definiu o que é mobilidade urbana. E não. A primeira coisa que pretendo fazer é pedir a mudança, para colocar o nome que adequadamente seria o correto. Seria a Secretaria da Mobilidade Urbana. Muitos pensam que a mobilidade é só o trânsito, e o transporte. E não é. Nós precisamos ampliar bem esse conhecimento da nossa população, porque a mobilidade vai muito além do trânsito e do transporte. Mobilidade ela engloba muitas coisas e muitas ações. É um conjunto de ações que vai trazer solução para essa questão que é o principal, que é o trânsito. Na verdade, você faz muitas, no meio dessa celeuma, tem muitos pedacinhos que fazem o problema acontecer, essa celeuma acontecer. Então, a primeira coisa é mudar a nomenclatura da secretaria, colocando a Secretaria da Mobilidade Urbana, porque a mobilidade, como já disse, ela não é somente de trânsito e nem de transporte. Segundo, a educação contínua. A educação contínua para que o cidadão saiba também qual é a sua parte. Não somente aquele que conduz, mas também aquele que está utilizando ou que precisa ou que faz também a mobilidade urbana. A educação contínua, ela tem que ser algo implementado urgentemente. A informação, a educação através das escolas, a implantação do bilhete único para desafogar. O pedido também, a reivindicação do governo do Estado para o nosso anel viário, porque hoje a nossa cidade também ela é invadida no trânsito, porque ela é rota de passagem. O anel viário do trecho com 17 quilômetros tem que ser urgentemente construído, para nos dar aqui um facilitador. Instalar por etapas um sistema cicloviário com eficiência para o transporte, esporte e lazer, com ciclovias, ciclofaixas e bicicletários, que hoje nós não temos. Implementar a frota de ônibus movido a gás natural, ao biogás e o elétrico também. E nós vamos viabilizar um grande estudo para viabilização e instalação do transporte urbano sobre trilhos, que todos dizem é muito caro, mas eu creio que um bom estudo nós consigamos baratear e também implementar na cidade. Candidato, ainda sobre transporte público e ciclovias, você possui metas específicas para a área, como, por exemplo, a construção de determinado número de quilômetros de ciclovias ou a diminuição em uma porcentagem determinada da quantidade de espera das pessoas em relação aos ônibus? Renato, eu gostaria de dizer a você aqui já os quilômetros que nós vamos construir de ciclovias, mas existe ainda ainda uma discussão que não foi ainda bem digerida na sociedade. Porque alguns dizem, não, Piracicaba não pode ter ciclovias. Outros dizem, não pode. E isso depende, claro, de um planejamento. E nós vamos planejar junto com vocês. A sociedade, junto com o governo municipal, junto com o prefeito, junto com os secretários, nós vamos estudar as formas e o que dá para fazer. E como vamos fazer? Assim como também, eu não disse, mas as calçadas, elas fazem parte da mobilidade.
Hoje, por exemplo, um deficiente físico não tem condição de sair na rua do centro porque não tem o seu espaço. Assim como também, hoje muita gente não caminha porque a cidade não é arborizada. Nós precisamos, isso também é mobilidade urbana. Os ônibus, eu creio, nós temos aí uma frota sucateada e precisa ser reformulada, nós precisamos de investimento, nós vamos buscar esse investimento. Hoje eu vejo ainda aquele embate partidário, eu não vou a esse programa porque esse programa pertence a ou B, eu não vou àquele outro do Estado porque esse é de A. Não, nós somos eleitos para dirigir a cidade, para ter uma gestão para a cidade. Então, depois que você é eleito, não estou aqui diminuindo os partidos, não é isso. Os partidos são importantíssimos para a democracia, para a nossa eleição, eles têm um programa, mas nós, depois de eleitos, estamos acima dos partidos, até porque vamos governar para todos, do A, do B, do C, e aí a gente precisa ter a humildade de poder ter a consciência de que os programas estão aí e nós temos condição de buscá-los. Os investimentos terão que ser feitos, sim, nível federal, estadual e o municipal com contrapartida. Hoje eu vejo o municipal ainda muito retraído, podendo dar mais contrapartida e ela eu acho ainda pequena. Nós vamos para mais um intervalo, já voltamos, não saia daí. E aí, tá pronta? Tô. Ai, pai, tô com medo. Confia no papai, filhinha. Eu nunca vou te deixar cair. Segura, pai. Segura. Uau! Que linda. Fundação Abrinq, abrindo para as crianças o coração do Brasil. Requebra bumbum, nome, nome. Ai, requebra bumbum, nome. Ai, requebra bumbum, nome. Ai, requebra bumbum, nome. Ai, requebra bumbum. Dessa vez eu quero ver você mexer. Quero ver. Requebra bumbum, nome. Requebra bumbum, nome. Ai, requebra bumbum, nome. Ai, requebra bumbum, nome. Requebra bumbum. O sinal vermelho não é vermelho por acaso. Obedecer a sinalização. Esse é o código. O Agenda 21 nas eleições 2012 está de volta, hoje conversando com o candidato Dilma dos Santos, do Partido Verde, o PV. Nesse terceiro bloco, o assunto em pauta é adensamento urbano e geração de empregos. Nosso primeiro convidado a perguntar é o professor Lauro Pinotti, da Unimep. Candidato Dilma, uma alternativa sempre positiva para o aquecimento da economia é a geração de novas oportunidades através do incentivo ao micro e ao pequeno empreendedor, né? O que pode inclusive beneficiar a administração pública pelo aumento na arrecadação de impostos, né? Como o seu governo pretende apoiar, né, de forma clara e concreta, essa parcela da força de trabalho no nosso município? Olha, professor, é importante todos entender que sem essa média e pequena ou microempresa, a nossa economia, ela não existiria. Principalmente numa cidade como Piracicaba. Então, qualquer governante que tiver o bom senso, a primeira coisa que precisa fazer é estimular este desenvolvimento e trazer os incentivos necessários. Infelizmente, hoje, nós ouvimos falar
muito incentivo fiscal para que aconteça o progresso, para que aconteça o desenvolvimento. E quando você vai olhar para onde está indo esse incentivo, geralmente está indo para a multinacional, que, no meu pensamento, não teria tanta necessidade quanto uma pequena e uma média. Infelizmente, hoje, essa é a política. Tá bom, se vale aí para que haja o progresso, para que venha, eu também concordo, desde que os nossos, aqueles que são os nativos e que têm tido uma fundamental presença dentro desse contexto, também sejam vistos. Hoje, por exemplo, tem muitos pequenos, médios e pequenos, impedidos até de investimentos, porque não podem pegar financiamento porque estão presos numa linha, às vezes, de déficit na prefeitura. Eu acho que caberia bem, para estimular o desenvolvimento, a anistia, dependendo daquilo que se deve, ou o tempo que se deve, ou qual foi a origem do débito. Eu penso que você já traz um estímulo para desenvolver e criar até a oportunidade de novos empregos, porque o patrão, quando está desestimulado, também não cria a vontade de crescer. Infelizmente, essa é a nossa, é o meio em que vivemos. Agora, a estimular o desenvolvimento industrial, o desenvolvimento turístico, nós temos uma cidade que é exuberante em natureza. Infelizmente, o turismo hoje muito mal explorado, ou, aliás, nada explorado. Nós precisamos também estimular o comércio com novas formas de se fazer essa troca e essa barganha com a sociedade, e eu penso que isso pode ser estimulado pela prefeitura, e os serviços também, que também devem ser contemplados através da mesma direção, do mesmo pensamento. Candidato, sempre que se tem eleição, uma proposta muito fácil de ser feita é aquela da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Quais são as suas propostas, as medidas efetivamente que compõem o seu plano de governo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho? Olha, eu penso, Max, que o mercado cada vez, isso é notório no mundo, não é no Brasil e nem somente em São Paulo e Piracicaba. Cada dia mais vai ficar mais exigente. Hoje a mão de obra tem que ser qualificada. Você não pode somente abrir espaço para o primeiro emprego sem dar qualificação. Eu sou contra. Eu quero que tenha o primeiro emprego, mas que o jovem tenha o primeiro emprego qualificado. Você vê o que nós estamos vivendo na nossa cidade. As multinacionais chegaram e tiveram que importar mão de obra, infelizmente. E nós temos aqui pessoas que estão querendo serem qualificadas para o mercado de trabalho, mas não tem condição financeira, não tem como se qualificar. Eu penso que antes do primeiro emprego, a prefeitura tem que dar subsídios para qualificar os nossos jovens. E aí, ao invés do jovem pagar, ele vai receber para ser estimulado aí a se qualificar. Nós temos no nosso programa a iniciativa de subsidiar aos jovens de 16 a 21 anos, para se qualificarem para o mercado de trabalho. E aí sim, depois de qualificado, numa política pública que pode ser inserida na própria qualificação, quando ele estiver sendo qualificado, já indicando as empresas. E essas aí, multinacionais ou não, e até mesmo as empresas locais. Esse é o meu compromisso. É primeiro formar esse jovem, é qualificar esse jovem, para não colocar esse jovem de qualquer maneira no mercado que depois vai ser cruel com o próprio jovem. Porque na hora da exigência, a hora que a empresa exigir, ele não terá condição porque não foi preparado. E aí, o que acontece? É demitido e mais uma vez importamos. Então não adianta dar o primeiro emprego, adianta primeiro qualificar e qualificar com subsídios pela prefeitura. Aí outros vão dizer, não, mas não tem dinheiro, não tem como. Claro que tem. Nós temos programas federais, temos programas estaduais e uma prefeitura que tem um orçamento de mais de R$1 bilhão por ano. E não podemos dizer que a prefeitura é refém, de jeito nenhum. Nós teremos condição de subsidiar o nosso jovem adolescente para poder estar preparado para um bom mercado de trabalho. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para mais um breve intervalo e volta já.
Eu pedo muito. Eu tô aprendendo a ler aqui na minha escola. Eu aprendi a fazer meu nome de letra cursiva. Primeiro o S, depois o A, depois aquele assim. Educação. Esse é o nosso jeito de mudar o mundo. Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato do PV, o Partido Verde, o pastor Dilmo dos Santos. Nesse quarto bloco, vamos conversar sobre saúde. A primeira pergunta é dirigida por Renato Morgado, do Imaflora. Candidato, em relação às suas propostas de saúde, que é talvez um dos maiores desafios do município, como o seu programa de governo prevê a melhora desse serviço? E o senhor tem comentado bastante sobre a reorganização do sistema de saúde da cidade. Eu queria entender de forma objetiva o que vai ser essa reorganização, se é uma questão de organograma, enfim, quais são as suas propostas nessa direção? Renato, a pergunta é oportuna e eu penso que a reorganização ela é simples, é o que justifica a palavra, né? Precisa realmente reorganizar. Infelizmente, hoje nós temos um contingente, um número de funcionários que, penso, atenderia perfeitamente a demanda. Isso, claro, vendo de fora. Eu não vejo, eu não estou atuando na gestão, mas vejo acontecer. Por quê? Você pode me perguntar, mas como é que o senhor vê? Eu vejo quando vou a um posto de saúde. E existe uma multidão do lado de fora do balcão, sofrendo e sentindo dor, e tem outra multidão do lado de dentro. Agora, você chega naquela celeuma de pessoas, aquele movimento de pessoas, e você não vê a reação daquilo que deveria fazer a sua obrigação, que é o funcionário. O funcionário, às vezes, ele mal orientado, ele está atendendo mal. Não é porque ele não quer, não, é porque ele não está sendo orientado para aquela função que ele está exercendo. Quando eu digo reorganização, é porque muitas vezes tem pessoas no atendimento ou até mesmo na área técnica fazendo função que não é a sua. Infelizmente, e eu sempre digo isso, a primeira impressão é que fica. Muitas vezes nós temos um excelente médico e você é até bem atendido lá dentro do médico e até consegue ser tratado. Mas pelo mau atendimento, você volta para casa dizendo, olha, a saúde está péssima. Então eu penso, a reorganização é estar orientando, é trazer informação, é preparação para o funcionário. E aí passa por muitas coisas. A melhoria da remuneração, do salário, com plano de carreira. Isso é um pedido e todos querem. Hoje, infelizmente, nós estamos perdendo os nossos profissionais para os municípios vizinhos. Municípios, às vezes, com menos potencial do que Piracicaba, pagando um salário muito melhor do que Piracicaba. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E nós não podemos fechar os olhos. Então, eu penso que a reorganização não vai custar muito, é somente alocar as pessoas, os funcionários nas funções certas, dando a eles informação, dando a eles preparação, fazendo talvez uma reciclagem até dentro de um contexto de orientação, e aí você já começa a diminuir aquilo que é o mau atendimento. Diminuindo o mau atendimento, nós vamos atacar aquilo que é o problema, a motivação. É melhora de salário, sim. Precisamos melhorar os salários dos funcionários municipais, e nós vamos fazer isso. E também abrir concurso para que tenhamos aí pessoas, se for necessário, pessoas atuando daqui para frente. Candidato, uma das formas de desafogar o sistema de saúde é através dos métodos preventivos. Qual o método preventivo à saúde do piracicabano que Vossa Excelência pretende adotar em seu plano de governo? Eu penso que o médico de família, e isso não é caro,
preparados para poder dar o primeiro atendimento, aquele que você vai, e isso tenho certeza, nós vamos conseguir fazer através até das subprefeituras, melhorando e direcionando o atendimento. As equipes não terão que ser muitas pessoas, são pequenas equipes dando atendimento, porque é preventivo. Você vai até a casa do cidadão e vê quais são as necessidades básicas ali, o primeiro atendimento. Isso evita esse cidadão vir até o ponto de socorro, ou até o hospital, e você vai trazendo aí uma diminuição, fazendo um atendimento mais direto. O Médico da Família, ele é um programa que tem dado certo no mundo inteiro. Por que aqui não daria? Né? Então temos que aprimorar, temos que melhorar e ver de verdade as necessidades. Primeiro, conhecer. Quem conhece o problema é quem vive o problema. Eu sempre digo, o prefeito não tem que ser tudo ao mesmo tempo. Ele não tem que ser arquiteto, médico, engenheiro. Ele não dá conta, ele tem que ser um bom gestor. Ele tem que ter boas pessoas, um quadro bom, um staff bom de profissionais da área. Infelizmente, hoje, nós tratamos a política pública como uma política partidária. E isso traz problema. Você não pode colocar uma pessoa na área de saúde que não conheça de saúde. Eu sou contra. Para estar na área de saúde, tem que conhecer, tem que viver o problema, tem que saber o problema. Isso em todas as áreas. Estou aqui falando de saúde porque a pergunta é de saúde. Eu penso que fazendo dessa forma, a gestão de atendimento da saúde pública, com a reorganização, com o programa familiar de saúde, com a criação de pontos que vão ser determinantes, como o Centro Municipal de Diagnóstico e de Exames Laboratoriais e de Imagem, que será um resultado direto, a nossa farmácia trabalhando 24 horas. Isso todo, esse conjunto, nós vamos ter aí o Programa da Mulher e do Homem, Programa de Saúde da Mulher e do Homem, priorizar a consulta programada. Ela tem que receber em casa a sua ficha para estar indo ser atendida. Então, nós vamos fazer e creio que vai dar certo. O Agenda 21 nas eleições 2012 vai para mais um breve intervalo e volta já. Tem dois jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Use sua lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta. É agora ou agora. Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço. Ajude a família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar sobre serviços itinerantes e mutirões. E com ele é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. O registro de nascimento é grátis e é um direito que dá direitos. Governo Federal, Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2012, hoje conversando com o candidato Dilma dos Santos, do PV, o Partido Verde. Nesse quinto bloco, nosso tema é educação e, por isso, o primeiro entrevistado a fazer a pergunta é o professor Lauro Pinotti. Candidato Dilma, o senhor já tratou da questão do estímulo e da qualificação dos profissionais. Eu gostaria de levar essa questão para a área da educação. A gente sabe que o aumento do número de escolas e creches não traz por si só a melhora na qualidade do ensino, né? Como é previsto no seu plano de governo o investimento em qualificação e valorização dos profissionais do ensino? É prioridade em todas as áreas, não somente a educação. A educação principalmente. Cargo de salário, o plano de carreira, ele é fundamental que venha ocorrer imediatamente. Eu não sei se você tem conhecimento, mas hoje, até mesmo os nossos diretores de colégios, de escolas municipais, que têm a nomenclatura que nós mesmo falamos diretor, diretora, eles não são diretores. Pelo menos lá são indicados como outra função.
A função primeira nossa, nosso primeiro ato será fazer o plano de carreira dos professores. Isso tem que ser imediato. E aí, dentro desse plano de carreira, está contido nele aquilo que vai trazer a preparação do professor, a atualização do professor. Nós vimos agora abrir a discussão de novo sobre currículo escolar, está se reabrindo para equiparar o particular com o público, e o professor precisa participar. Eu não posso achar que, como prefeito, eu tenho a verdade absoluta. Não, e eu já disse isso aqui em outra fala. Quem conhece o problema é quem vive o problema. Quem conhece o que está passando, o problema da educação, é quem vive a educação, é o professor e aluno, e aí é um conjunto, e a coisa pública. E a gente precisa montar essa engrenagem, fazê-la funcionar. A preparação, ela vem com estímulos. Nós vamos abrir, fazer aquilo que se fizer necessário para trazer ao professor a tranquilidade. Hoje, um professor, para completar o seu salário, dá aula em 4, 5 escolas. E aí o tempo dele é curto demais para ele poder reavaliar os seus conhecimentos. E eu penso que já diminuindo isso, aumentando o salário, a gente já vai dar uma grande contribuição, porque ele vai pesquisar e ter mais tempo para pesquisar para dar a sua aula. Infelizmente, hoje, ele não tem nem esse tempo, que seria o primeiro estímulo, ele mesmo se preparar através de pesquisas. E hoje nós temos, através da internet, através de acessos fáceis, o professor podendo fazer. Ele hoje não tem tempo, ganha mal, e aí tem que dar 3, 4 tempos em lugares diferentes e chega em casa cansado, como que ele vai se preparar para uma aula do outro dia? Só em você diminuir essa condição dele não estar necessitando complementar salário, você já está dando aí uma preparação para se ter um bom professor. Mas nós vamos fazer muito mais, nós vamos ampliar muito mais. Além de cargo e salário, nós vamos estar dando aí as preparações que eles necessitam através de cursos e até mesmo colocá-los dentro de um programa onde vão poder desenvolver os seus conhecimentos. Candidato, ainda sobre a educação infantil, existe uma forte demanda na cidade por escolas em tempo integral. E hoje a oferta não atende todas as famílias que necessitam dessas escolas em tempo integral. Queria saber se você prevê no seu plano de governo a atenção a toda a demanda da cidade até o final do seu mandato. Renato, eu espero fazer isso com a sociedade. Nós vamos, e claro, com planejamento, Queremos saber qual é, de fato, a necessidade. Eu nunca, e vejo muito poucas pessoas tendo meio período de trabalho, principalmente as mulheres. Geralmente é tempo integral. Elas têm que chegar de manhã e sair à tarde do seu trabalho. Infelizmente, hoje, ela tem que deixar seu filho somente meio período. Eu não vejo, muito poucas pessoas trabalham meio período. Mas nós vamos fazer o estudo. Eu não quero ser aqui leviano, jamais. Mas eu penso que nós não temos necessidade de ter hoje as nossas creches com meio período. Eu penso que há, sim, no orçamento, brechas e formas de se colocar tempo integral. Até porque as edificações, as construções, elas estão sendo feitas. Eu vejo investimento nas construções de creches. Eu vejo, eu tenho acompanhado, eu tenho andado, eu tenho visto. Infelizmente, esse investimento na estrutura física não é o mesmo investimento no ser humano e principalmente nas crianças, que deveria, pelo menos, ser equiparado, ou até chegar próximo. Hoje está muito distante. Já que se tem investimento para a construção, tem que se ter investimento para deixar a criança a tempo integral. E nós vamos achar uma forma de ter as nossas crianças, os nossos filhos em tempo integral. Não somente nas creches, também nos nossos colégios, os colégios municipais. Penso que nós deveríamos e temos a obrigação de ter os nossos filhos bem preparados. Como já disse, os nossos filhos crescem e aqueles que estão no colégio público depois terão que competir, fazendo lá, na hora do vestibular, a competição que muitas vezes é injusta. Por quê? Porque não foram bem preparados. E nós precisamos prepará-los bem. Tempo integral de escola, eu creio, tanto na creche como para o currículo escolar e para a criança que está já com seu período escolar, nós devemos e é obrigação nossa dar à sociedade. Candidato, quais são as suas estratégias para ampliação e melhoria da atual rede municipal de ensino? Eu penso que nós primeiro vamos ter que ter um diagnóstico.
sem o diagnóstico, nós não vamos ter como dar uma direção. E quero trabalhar com os conselhos, com as associações, com os professores, numa grande e ampla discussão. Outra coisa que nós não podemos mentir à sociedade. Qualquer prefeito, seja eu que seja eleito, o outro que for eleito, qualquer prefeito eleito, próximo ano vai trabalhar com o orçamento do ano anterior. Então você não adianta mentir que o seu programa pode até estar pronto, mas ele não será implementado o próximo ano. Próximo ano eu penso que nós vamos poder ampliar a discussão com a sociedade e aí dar um direcionamento, e um direcionamento que vai atender de fato, de verdade, não um pensamento de verdade absoluta. Nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Para sua espécie continuar existindo por milhões de anos. Boa noite. Boa noite. A floresta amazônica sofre com o desmatamento. Mas desmatar não é só cortar árvores, tem também o problema das queimadas. E é isso que o nosso repórter Tino Rex vai mostrar ao vivo da Amazônia. Obrigado, Estegossauro. A situação... Ouça uma conversa gravada entre um governante e uma ambientalista. Sabia que entre 2006 e 2007, a área queimada e desmatada na Amazônia foi equivalente a 1 milhão de campos de futebol? Mas eu adoro futebol. Agora tem mais lugar para jogar bola, não é? Cobre dos governantes o fim do desmatamento na Amazônia. Aproveite enquanto você ainda pode fazer muito pela sua espécie. Senão no futuro alguém vai botar toda a culpa em cima de um meteoro. Boa noite. Boa noite. Estamos de volta com o programa Agenda 21 nas eleições 2012. Hoje conversando com o candidato Dilma dos Santos, do PV, o Partido Verde. Nesse bloco, o assunto é segurança. E para começar as perguntas, eu convido o Dr. Max Pavanello, da OAB. Pastor Dilma, em Piracicaba nós temos a Polícia Federal, a Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal. Cada uma tem a sua competência, mas... para a melhoria da segurança, precisa haver uma maior integração entre elas. Como o senhor pretende integrar as polícias locais e se o senhor acha interessante criar a Secretaria de Justiça no município? Com certeza, Max, é importantíssimo. E, como eu disse, nós vamos discutir o programa, ele já existe, mas nós vamos discutir um programa que vai estar nos auxiliando aí durante o período em que estivermos governando. E uma das nossas intenções é ter, sim, a Secretaria de Segurança e Justiça, alguma coisa dentro desse contexto. Espero poder ter a tranquilidade, como sempre, do diálogo. O diálogo entre as polícias tem que existir, independente de ser federal, estadual, municipal, a Guarda Civil Municipal, e é uma obrigação do governante municipal fazer essa aproximação. Que há sempre dificuldade, a gente sabe disso. Existem diversas dificuldades e diferença entre as polícias, mas nós não podemos levar isso em consideração. Nós temos que fazer o efetivo, tem que dar a segurança à população. Penso também que o município tem que ter contrapartida, e contrapartida firme, investindo realmente, inibindo essas atuações que existem. E você sabe, Max, a maior atuação no nosso município não são de nativos, não são de pessoas, moradores e até mesmo pessoas que vivem e convivem no nosso ciclo. Não, são pessoas que vêm de fora. Isso traz uma certa dificuldade, porque você tem que deslocar e graças a Deus, hoje a nossa Guarda Municipal, a Guarda Civil Municipal tem sido muito bem preparada e nós vamos melhorar ainda mais, nós vamos trazer ainda mais incentivos à nossa Guarda Civil Municipal, fazendo aquilo que precisa ser feito, ampliando um pouco mais, cargo, salário, volta a falar de novo. A boa remuneração tem que remunerar de acordo. A nossa Guarda Civil Municipal tem que estar bem atendida, porque quem nos dá segurança tem que estar seguro.
como sair de casa para dar segurança à sociedade, deixando em casa a insegurança. Você tem medo de sair porque mora numa comunidade ou mora num lugar mais difícil, mora um pouco mais distante e todos sabem que você é policial. Você sai inseguro para dar segurança. Isso não funciona. Então nós precisamos dar segurança àqueles que nos dão segurança. Primeiro, preparando bem, deixando ele tranquilo para fazer o seu trabalho. E isso passa por estímulo. E além, como já disse, do diálogo, fazendo a integração, fazendo aí o meio de campo para que a nossa polícia esteja integrada para nos dar tranquilidade. Candidato Dilmo, falando agora um pouco sobre políticas de inclusão para evitar, para prevenir que jovens se envolvam com criminalidade, especialmente em locais de risco, né? De que forma prática o seu plano de governo espera tratar essa questão? Fazendo investimento no esporte, no lazer, dando ao cidadão a condição de poder ter um pensamento de futuro. Infelizmente, hoje nós não temos. Quem está fazendo isso são os traficantes, que vêm e oferecem a vida fácil. E o nosso adolescente, sem nenhum conhecimento, acaba se entregando, achando que ali está o seu futuro. Então, nós, os governantes, temos que competir naquilo que temos. E o que temos? Hoje, volto a dizer, as construções físicas estão aí. Assim, aonde chega tem uma quadra, aonde você chega tem um espaço de esporte, tem um espaço de cultura, grandes edificações, você vê o grande teatro que foi construído agora, reformado, as quadras, mas cadê? Onde estão aqueles que foram preparados com as oficinas, com as escolinhas de futebol? Esse investimento não existe. Existe o investimento da edificação física, da argamassa, e não existe o investimento do cidadão e do ser humano. Então, o que a gente vai fazer? Vai competir com o traficante mesmo. O traficante está oferecendo recurso, nós vamos oferecer esporte. Vamos dizer, você vai ser um grande campeão. Você vai ter condição de chegar à seleção brasileira, ou seja de basquete, ou seja de vôlei, ou seja de futebol. Mas como? Vai ser preparado, nós vamos subsidiar para que você tenha condição de chegar. Se já temos aí os espaços físicos, por que não investimos no homem? E aí sim, fazemos a grande inclusão, dando a eles condição de se preparar, além dos cursos preparatórios. Eu estou falando de esporte, mas o curso de qualificação, os cursos de qualificação serão ampliados e também as bolsas de estudos que serão feitas pela Prefeitura. O senhor tocou no assunto de polos esportivos, de quadras, de centros esportivos. Isto tem, muitas vezes a gente tem visto que os traficantes vão nesses locais e ocupam esses locais para aliciar os jovens. Como o senhor pretende prevenir isso? Com a integração das polícias, também nos ajudando. Nós vamos ter que ter aí um monitoramento geral. É claro que quando você prepara as equipes que estarão sendo, aqueles que vão estar dando efetivamente as aulas, vão estar fazendo preparação, vão estar atuando, é um conjunto de situações que você tem que prever, principalmente nos lugares mais difíceis. Infelizmente, hoje, a nossa cidade ela não tem o seu território fechado, que eu digo no sentido de, até mesmo psicologicamente, você, hoje são 7 entradas principais, você não tem um lugar onde você tem um portal com segurança. É um outro projeto que temos para fazer também. Mas nos locais onde estarão sendo feitas as aulas de inclusão, nós vamos ter lá, efetivamente, segurança preparada para estar atendendo. E até mesmo querendo, se Deus quiser, e podendo, nós vamos também convencer esses traficantes de deixar essa vida e vir também participar daquilo que é o melhor. Nós vamos para o nosso último intervalo de hoje, conversando com o candidato Dilmo dos Santos. Não saia daí.
Estamos de volta com a Agenda 21 nas eleições 2012 para o último bloco, hoje conversando com o candidato Dilma dos Santos, do PV, o Partido Verde. Nesse último bloco, o tema é meio ambiente e a palavra está com Renato Morgado, do Instituto Imaflora. Candidato Dilma, atualmente Piracicaba recicla aproximadamente 2% de todo o lixo, resíduo gerado pela população. Eu queria saber a sua avaliação sobre essa porcentagem, se você acha que é uma porcentagem alta ou insuficiente, quais ações você irá desenvolver para aumentar e se no final do mandato você tem uma expectativa de porcentagem a ser atingida. Renato, eu acho a porcentagem insuficiente. Hoje, a preservação do meio ambiente e tudo aquilo correlacionado com o meio ambiente é a preocupação do mundo. Todos estão reciclando. Aqui nós temos uma boa experiência com algumas indústrias que já estão reciclando e reciclando bem. Mas nós podemos melhorar bastante. Temos condição e vamos melhorar bastante. Infelizmente, hoje, a população ainda não se envolveu ou não se enganjou ou ainda não percebeu essa necessidade. Até porque quando falamos de meio ambiente, a primeira coisa que a população pensa é que é a natureza, que é somente o rio. Não, meio ambiente é tudo. Meio ambiente é o lugar que você vive. Meio ambiente é onde você está. É uma fruta que você come e depois você tem que jogar em algum lugar aquilo que sobra. É um papel que você rasga. Meio ambiente está em tudo. E você precisa estar preparado para isso. Infelizmente, hoje, eu não vejo a população sendo informada ou preparada. Eu gostaria até que isso fosse matéria de currículo escolar. A preparação, a orientação para a correção ao longo do tempo dessa nossa dificuldade. Infelizmente, nós cobramos, mas não damos aí, mais uma vez, a contrapartida. Então, como é que você cobra se você não atua, se você não faz a sua parte? Espero também criar as cooperativas, que têm dado certo em muitos lugares. As cooperativas de reciclagem, aquela que vai buscar e vai trazer, vai se juntar para ter ali o seu recurso, a sua forma de vida e até mesmo pessoas que têm vivido bem com a reciclagem, fazendo isso com a cooperação e com o primeiro incentivo. Espero, e já disse, nós não seremos levianos, não adianta. Números tem que ser exatos, não adianta você fingir número. Número tem que ser número, tem que dar certo. 2 mais 2 são 4, não pode ser 3. Então, isso a gente só vai poder prever quando sentarmos todos nós, a sociedade, com o governante, para definir qual é o plano e onde queremos chegar. E aí sim, vamos definir números. Mas que temos os programas e vamos incentivá-los. Espero poder ter, como já disse, permanentemente informação sendo dada à população, para que ela venha conosco. E assim a gente possa desenvolver um programa bom para aquilo que é o nosso fim, que é o meio ambiente. Candidato, nós passamos por um processo de expansão urbana acelerada que tem nos dado condomínios vistos como células fechadas de prosperidade cada vez mais distantes do centro, causando uma série de impactos, vazios urbanos, que implicam no mau uso das estruturas urbanas. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto e se existe um plano, no seu plano de governo, para que haja um crescimento urbano mais adequado. Esse crescimento tem que passar pelo desenvolvimento urbano da cidade. Ele tem que passar pelo a nossa plano diretor. Não adianta, você tem que saber e desenvolver o progresso junto com aquilo que é determinado e que se pode ser feito. Nós precisamos conhecer as áreas e quais são as vocações das áreas. Hoje, infelizmente, Piracicaba está vivendo um transtorno nesse sentido. São 9.000 pessoas só morando na área rural. São só 9.000 pessoas na área rural. E o resto tudo dentro da cidade. Sem nenhum planejamento mínimo. E nós não podemos, de forma nenhuma, estabelecer regras quando já há o caos. A regra tem que ser definida antes, tem que ser projetada antes. Agora vamos ter que tomar uma decisão. E a decisão passa, mais uma vez, pela discussão. Espero poder e quero poder fazer, dando a prioridade no sentido dos grandes projetos, daqueles projetos que vão nos levar a uma solução definitiva,
ou pelo menos mais próxima, não aquela paliativa. Hoje a gente vê muita coisa acontecendo, mas que é paliativo, e não pode. Nós temos que ter, sim, o plano diretor do desenvolvimento urbano e nele colocar aquilo que se faz necessário, conhecendo as vocações de cada área. Como última pergunta, nosso maior patrimônio da cidade é o Rio Piracicaba. E ele tem sofrido muito com despejo de esgoto industrial e doméstico no rio. Como o senhor pretende melhorar a qualidade do Rio Piracicaba? Eu tenho falado em despoluição, Max, e tenho recebido muitas críticas. O problema da poluição do nosso rio não é somente da nossa cidade, do nosso município. Ele tem aí algumas cidades que cooperam para que esse problema permaneça e aumente. Hoje o governo do estado tem direcionado programas e projetos para essa despoluição. Mas ainda nós não conseguimos ver e nem ter nenhum resultado, pelo menos é o que eu pressinto e vejo. Eu creio que com aquela participação efetiva de todos, nós vamos sim implementar um projeto, um programa de despoluição. Nós fizemos uma pesquisa e 95% do cidadão piracicabano tem vontade de dar mergulho no rio. E não mergulha porque tem medo, porque o rio está poluído. E eu creio que através de um planejamento, através de pessoas que tenham já experiência no programa de despoluição em outros lugares, e eu vou copiar as coisas boas, tenha certeza disso, não vou me furtar de copiar aquilo que é bom, e eu creio que nós vamos conseguir fazer a despoluição, juntamente com o Estado e o governo federal, a despoluição do Rio Piracicaba. Estamos chegando ao final do Agenda 21 nas eleições de 2012, mas antes eu gostaria de dar a oportunidade para o candidato Dilma dos Santos fazer suas considerações finais. 30 segundos, candidato, por favor. Olha, eu quero agradecer, foi uma oportunidade única e especial em poder trazer aqui, através dessa conversa, um pouco mais do conhecimento do público, aquilo que pensamos, e vamos implementar se chegarmos à prefeitura. Quero dizer a você, garanta o seu voto através da boa escolha. Faça aquilo que é a sua parte. Você está vivendo um momento democrático com total liberdade. Ampliamos aí a discussão e tenho certeza, demos uma chance a mais de você poder escolher bem. Quero poder fazer aquilo que pretendo, a revolução social, o investimento no ser humano, no homem, porque o futuro se constrói com gente. E é você que vai nos dar um futuro de glória, um futuro de felicidade, um futuro de alegria, que é isso que a nossa cidade merece. Ela tem essa vocação e nós vamos elevá-la à condição de destaque. Agradecemos mais uma vez ao candidato, pastor Dilma dos Santos, pela presença, também aos nossos convidados, o professor Lauro Pinotti, da Unimep, o Dr. Max Pavanello, da Ordem dos Advogados do Brasil, e o gestor ambiental Renato Morgado, do Instituto Imaflora. Agradecemos também a sua parceria e lembramos que essa série de programas está à disposição também nas redes sociais das entidades promotoras da série. Essa é uma iniciativa coletiva da UCIP Pira 21, Piracicaba Construindo o Futuro, da TV USP, a televisão educativa da Universidade de São Paulo, da Subseção Piracicaba da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Imaflora, da ACIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, e da Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimep, através da TV Unimep e da Faculdade de Comunicação. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.